Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo, lá no radiorelógio.com.br e também pelo nosso aplicativo. Você que não tem o aplicativo da Rádio Relógio, baixe agora e ouça a melhor programação em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Relógio Entrevista, de segunda a sexta, a gente dá um playzinho aqui na programação, destacando, né, as curiosidades sobre as notícias que acontecem no Brasil e no mundo e as dúvidas também sobre a nossa saúde, sobre o entretenimento no geral. Meus amados, muitas escolas retomam as aulas nesta semana, né, gente? Inclusive hoje algumas escolas, né, já estão voltando com as aulas. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor e diretor-geral da Faculdade Neurosaber, o nosso querido professor Daniel Gonzalez. Sobrenome é bonito, hein? Professor, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Relógio do Rio de Janeiro, de todo mundo, né? Agora com o aplicativo da Rádio Relógio, pode acessar em qualquer lugar desse planeta, né? É verdade, professor, com certeza. E é um prazer imenso falar com o senhor e destacar aqui para os nossos ouvintes sobre todas as dúvidas com as voltas às aulas. Professor, já iniciando aqui o nosso bate-papo, responda aqui pra gente, por gentileza, como voltar à rotina após as férias? O que fazer para a criança não sofrer com essa nova separação dos pais? Olha, boa pergunta, sabe? Porque assim, sempre começo do ano, né, a gente tem essa angústia que fica no pai, na mãe, né? De como fazer para o primeiro dia de aula. Sabe o que é interessante assim, Paulo? Porque assim, eu sempre coloco assim, a gente tem 3 estágios, principalmente da volta às aulas. Tem aquela criança dos 6 meses a 3 anos, né, que é a opcional ainda, né, que muitas vezes a família tem que deixar na creche lá, porque o pai e a mãe tem que trabalhar fora. Então, para 6 meses a 3 anos, é uma faixa comum que está tendo o primeiro contato com a creche, né, com a escola. Aí nós temos, Paulo, 2 momentos cruciais para nós, que é quando a criança já vai obrigatoriamente, que é naquela pré-escola, da educação infantil, né? De 4 a 5 anos, a família não tem mais a opção. A família é obrigada a levar as crianças na escola. Aí que vem o primeiro contatinho com a tia da creche, com a professora, né? Então, e esse momento, ele é muito crucial para a criança, que ele não torne-se de um trauma, né? Sim. E nós temos também no primeiro aninho do ensino fundamental. Por que no primeiro aninho do ensino fundamental nós também destacamos? Porque é quando a criança começa a ter o quê? Eu estou entrando na escola de verdade, por exemplo. Então, para ela, é um marco muito, muito, muito importante o primeiro aninho. Lógico que todas as outras crianças, né, quando vai voltar o primeiro ano da escola, sempre é uma experiência emocional e neurológica muito, muito importante, sabe? Então, o primeiro dia de aula, ele não é só um evento escolar, é uma experiência emocional para essa criança na vida dela, sabe, Paulo? Sim, eu imagino. Inclusive, os pais devem ficar até com o coração meio apertado. Eu vou deixar meu filho, aí fica aquela saudade, né? Exato, né? E sabe que é uma coisa corriqueira no início das aulas, porque o pai e a mãe já fica pensando assim, né? Nossa, o que eu vou fazer, né? Ao deixar minha criança lá. O que é esperado e até saudável, sabe? Que a criança apresente alguns comportamentos. Por exemplo, o choro, a resistência da separação da mãe, ali a primeiro momento, esse choro, essa resistência, ela é saudável, viu, Paulo? As pessoas falam assim, não, mas aí a criança tá sofrendo, mas naquele momento ele rito do marco do desenvolvimento infantil também, né? Certo. Então, por quê? Porque a criança se sente insegura, né? Ou tem aquele o silêncio excessivo, né? Então a criança fica quietinha no canto lá. Por quê? Porque para ela é tudo novo, né? Para ela é uma questão de algo assim que está saindo da rotina dela. Sim. E é normal, né, que os pais, assim, né, e tanto a escola, também como os pais, eles entendam, assim, que existe uma alteração em alguns comportamentos, por exemplo, como falta de sono, o apetite, e tem aquelas vezes a regressão temporária, sabe, Paulo? Por exemplo, a criança volta a pedir colo do pai e da mãe quando chega em casa, volta a pedir aquela, né, a chupeta, às vezes quando a criança também deixou de usar fralda, às vezes ela volta também precisar de usar fralda por esse primeiro momento.
Certo. E sabe que é interessante também que tem algumas queixas físicas que não tem causa clínica, mas mesmo assim acontece que a criança tenha. Por exemplo, a criança pode ter dor de barriga, dor de cabeça. Aí é um problema que ocasionou na escola? Não, é normal porque ela está saindo da rotina dela. Nós falamos que é a teoria do apego, né, que a neurociência traz para nós. Certo. Agora, sem muitas delongas, até para não tomar o tempo do senhor, tira uma dúvida aqui com a gente, professor. Qual é a diferença entre a volta das férias do início do ano para a do meio? Tem alguma diferença, não? Tem uma diferença muito grande, bom ponto que você colocou. Sabe por quê? Porque o primeiro contato agora com a escola, ele sai da rotina totalmente, para a criança é tudo novo. Às vezes é a escola nova, é uma sala de aula nova, é uma professora nova, os coleguinhas são novos. Então agora, no início do ano, né? Então ele tem que ser uma adaptação progressiva, que a gente fala, que é muito mais cuidadosa do que no meio do ano. Porque no meio do ano ele sabe, já vou voltar porque eu tô com saudade do meu amiguinho, da minha amiguinha, tô com saudade da minha prof. Então no meio do ano ela é menos custosa ali na questão da adaptação do que no começo do ano. No começo do ano é mais difícil mesmo, Paulo. Sim, verdade, eu não tenho dúvida. Agora, em relação do que o senhor destacou pra gente aqui, né, até sobre a segunda pergunta, só dando aqui mais um destaque, né, sobre a adaptação para as crianças que estão começando agora. Tem algum método, doutor, para poder ajudá-los a voltar ao ritmo mais rápido, né? Como os pais, no caso, podem ajudar os filhos nesse retorno? Sabe que tanto os pais quanto também a escola, né, pode fazer uma adaptação progressiva que a gente comenta, sabe? Que é um planejamento de adaptação progressiva. Por exemplo, às vezes, né, o pai, a mãe, pode ter uma presença gradual, né, dentro da escola, né? Quando possível, lógico. Às vezes o pai e a mãe não conseguem porque tem os seus trabalhos, né? Mas a escola, ela permite essa presença gradual, muitas vezes, da família, né? Ou seja, que o pai e a mãe vai buscar mais cedo. Por quê? Porque nós temos que respeitar o tempo emocional da criança também. E o que é interessante é manter uma rotina previsível. Então, atrasos, o pai e mãe ali estão naquela ansiedade de vamos correndo, arrumar as coisas em cima da hora. Isso causa, né, um descontrole emocional muito grande para a criança. Então, a gente tem que manter uma rotina bem previsível, assim, agora nós estamos indo para a escola. Comunicar que nós estamos pegando ônibus, ou estamos indo de carro, estamos indo a pé, olha que legal. Então no meio do caminho mostra as árvores, um ambiente. Então a gente tem que antecipar, né, para a criança o que ela vai estar vivenciando nos próximos dias, né? Sim. E evitar a cobrança pedagógica. Falar assim, não é na primeira semana que o professor vai começar já com tarefinhas, ou em casa o pai e a mãe também vai desmotivar. Muitas vezes fala assim, né? Tem que ser uma fala positiva da escola. O pai e a mãe não podem falar, nossa, agora você vai ver o que eles são, agora você vai ver. Então a criança já começa a ter um desapego mais difícil, né, da família para entrar na escola, né? Sim. Então tem que evitar esses rituais, por exemplo, que são traumáticos às vezes para as crianças. E outra coisa interessante, Paulo, não pode sair de uma rotina de uma hora para outra. Tem que manter a rotina de casa. Então é interessante que uma semana antes a gente comece a dormir mais cedo, saia das telas. Então comece a acordar mais cedo, tomar banho, café. Então essa rotina não pode ser de uma hora para outra. É necessário que a gente faça uma rotina progressiva para a criança se adapte de uma melhor forma, né? É isso aí, manter sempre o foco. E para fechar aqui, professor, o que pode ser feito para animar os alunos nessa volta às aulas, principalmente, meu professor, daqueles que não foram muito bem no ano passado? É uma dúvida muito importante aqui para nós. É importante, né, porque assim, a professora que vai chegar agora às crianças, né, tudo bem que ela tem um portfólio, assim, da questão, né, do que foi o passado. Geralmente uma professora passa para outra professora, né, a professora do segundo ano recebe como se fosse um portfólio, um diagnóstico de cada uma das crianças, do aprendizado de como foi a evolução dessas crianças. Muitas vezes não tem esse diagnóstico. Por exemplo, a gente vai transferido de uma escola para outra, de uma cidade para outra, às vezes não tem esse ritual. Mas o que é interessante, a professora no primeiro
momento é fazer uma avaliação diagnóstica de como que é o comportamento da minha criança, como que é o emocional dela, fazer essa conexão com a família. Então precisa também ter uma questão de aproximação da família para conversar com o pai e com a mãe. Olha, quais são os comportamentos típicos e atípicos da sua criança, como que ela se comporta em situações extraordinárias, como ela é com os coleguinhas, ela tem crise, não tem crise, é uma criança que tem laudo, é uma criança que não tem laudo. Então é importante que nos primeiros 15 dias, principalmente, não se venha, por exemplo, com material, um sistema estruturado. Às vezes venha com uma adaptação, Sim. uma brincadeira com intencionalidade, uma brincadeira que quebra aquele gelo, que a criança conheça outras crianças, que a criança conheça um pouquinho mais a professora, que conheça o ambiente, fazer um tour da escola, visitar, aqui é o parquinho onde a gente vai brincar, aqui é o espaço onde a gente vai lanchar, aqui é onde você vai no banheiro, como é que funciona o banheiro dos meninos, o banheiro das meninas. Então é importante que você crie um rito de aos poucos, colocando, inserindo essa criança no ambiente da rotina escolar. Certo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, professor. Se eu pudesse, eu ficava com o senhor aqui mais vezes, tirando todas essas dúvidas para os nossos ouvintes no geral, né? Que hoje, com certeza, a maioria das escolas já retornam aí com as aulas. Bom, gente, tá aí. Eu conversei com o professor e diretor-geral da Faculdade Neurosaber, Daniel Gonzalez, sobre a volta às aulas, que passou todas as dicas para você, mamãe, que está acompanhando a gente aí, para você, papai, também. Agora, professor, suas considerações finais, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com o senhor, quiser participar mais, conhecer mais essas dicas, né, que o senhor tem passado aqui pra gente, como é que faz? Muito bem, né? Então, assim, a gente tem nosso Instagram, né, que acho que é o principal veículo de comunicação que a gente tem para informar não só professores, professoras, mas também como família, sabe? Então, a gente tem o @Daniel M de Maria, né? Daniel M Gonzalez, que é o meu Instagram. E também tem o @Neurosaberoficial, tudo junto, @Neurosaberoficial. É conteúdo assim que a gente fala que é conhecimento científico, com uma linguagem bem simples e aplicabilidade prática, tanto para famílias como para a escola. E é importante que eu deixo destacar aqui, que a gente tem que validar o sentimento das crianças. Falar para ela, eu sei que dá medo e está tudo bem, você não vai estar sozinha. A professora é uma pessoa de confiança. Isso é extremamente importante que os pais e professores, professoras, né, tenham essa validação do sentimento das crianças, Paulo. Acho que é isso que a gente quer deixar de mensagem para todo mundo e bom retorno às aulas em 2026. Opa, obrigado, professor, mais uma vez, tá? Sinta-se abraçado por toda a família Rádio Relógio. Espero poder falar com o senhor numa outra ocasião e para a gente poder trocar mais ideias sobre as voltas às aulas, algumas dicas, né, que o senhor possa nos dar aqui na nossa programação. Obrigado, tá, professor? Obrigado e boa semana. Boa semana para o senhor também. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo, logo em nossas redes sociais e você vai acompanhar tudinho. Obrigado pelo carinho. Essa edição...